Vamos lá, meus irmãos, por gentileza, eu quero ler com vocês o texto de Mateus, Evangelho de Mateus, o capítulo 28, do verso 16 ao 20. Eu quero, evidentemente, explorar aí o texto, o tema da oração, mas eu quero fazer aí pelo viés do discipulado, tá bom? Então, eu vou tomar esse texto aqui e que o Senhor possa nos instruir acerca do discipulado e a oração. Mateus capítulo 28, verso 16 diz assim: Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, melhor dizendo, mas alguns duvidaram. Então Jesus se aproximou deles e disse-lhe: Foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Muito bem, então é evidente que a palavra oração não aparece aí, né? Mas ela precisa ser entendida no contexto aqui, e essa é a minha tarefa aqui. Irmãos, o mandamento de Jesus, o mandamento da igreja é para que a gente multiplique pessoas parecidas com Jesus. E é evidente que essa não é uma tarefa fácil. Aliás, essa é uma tarefa que desafia. Então, eu preciso aqui, de alguma maneira, definir junto com os irmãos o que significa ser um discípulo. E aí, então, colocar toda a complexidade para mostrar que, se não for a graça de Deus, se não for Jesus, como ele prometeu aqui no texto estar conosco, é impossível. Porque o máximo que nós podemos reproduzir é gente como nós. E como a minha esposa tem um memezinho lá, ela passa de vez em quando, né? Aqui está escrito que você não presta, né? Então é isso que está aqui, né? Então, se eu reproduzir alguém que parece comigo mesmo, vai ser alguém muito inferior daquilo que é o ideal. Então é evidente que a proposta de Jesus é que haja uma transformação muito além daquilo que a gente pode fazer. É claro que existem pessoas com capacidade retórica, um coach, uma pessoa que motiva, que pode levar algumas pessoas a conquistar algo. Mas formar um discípulo é uma coisa que está fora do campo ordinário, está na extraordinariedade. Então nós precisamos de alguma maneira entender o que é um discipulado. Ora, eu fiz aqui algumas definições para que a gente possa entender alguma coisa. Discipulado é o quê? É envolvimento pessoal. Só que isso não ajuda, mas não resolve. O discipulado é a ideia de a vida de um ser moldada pela vida de outro. Também é legal, né? Mas também não é bem isso. E são várias possibilidades que você encontra na etimologia da palavra, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, da ideia de discipulado. Mas uma que me chama bastante atenção, e eu passo a ler aqui, algumas palavras relacionadas, né, à família da palavra discipulado, principalmente no Antigo Testamento, está relacionado a aguilhoada. Lembra quando Paulo ele está indo para o caminho de Damasco, perseguir os crentes lá, e aí ele cai da sua montaria, e Jesus diz assim, Saulo, Saulo, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. O que é recalcitrar? Recalcitrar da coice. E que é aguilhão? Aguilhão é um ferrão, uma espécie de bambu, um ferro, alguma coisa, com a ponta bem aguda. Então, quando você está domando um cavalo, um animal selvagem, um boi, então você fica de longe e coloca o aguilhão. Quanto mais o boi, o animal selvagem, ele chuta, porque é da natureza dele chutar, mas ele vai se ferir. Até que uma hora ele desiste, porque só está se ferindo. Então, a ideia de discipulado é uma ideia que fere, a ideia de aguilhão. E essa ideia de aguilhão é uma ideia de mão dupla, de via dupla, porque tanto o discípulo precisa ser ferido, quanto o discipulador também. Por quê? E aqui então vai a proposta que, à primeira vista, parece que é uma proposta indecente de Jesus. Por quê? A ideia de discipular, ela tem a ideia de, uma disposição de ser ferido. Então imagine Jesus dizendo assim, vão por todo mundo, faça discípulo. Mas vocês têm que estar dispostos a ser ferido. Ora, pelo que me consta, ninguém em sã consciência tem disposição, atitude ativa de ser ferido. Vai dizer aqui, eu vou ali para quê? Para ser ferido.
Essa pessoa ela precisa de um tratamento psicológico, porque nós fugimos daquilo que nos fere. Embora, né, o sofrimento, as feridas, elas são inclusive ferramentas do amor de Deus para nos fazer amadurecer. Mas ninguém gosta de ser ferido. Uma outra possibilidade também dessa ideia de aguilhoamento, de ferir, discipulado, é uma ideia de disposição de ser traído. Ora, ninguém entra num relacionamento para ser traído. Imagine você, no início de um relacionamento, seja de amizade, seja caminhando para um namoro, um noivado, um casamento, você diz assim, ó, eu estou entrando nesse negócio aqui porque eu quero ser traído. É um absurdo. Mas exatamente isso, a ideia de aguilhoar é uma ideia de investir o que você tem na vida de quem você não conhece, estar ciente de que você pode ser traído a qualquer hora, ferido a qualquer hora. E uma última definição atrelada aqui é a disposição de ser abandonado. Ninguém entra num relacionamento para ser abandonado, meu Deus do céu. Então você percebe que Jesus diz assim, ó, vão por todo mundo e façam discípulos, mas estejam cientes de que vocês vão ser traídos, vocês vão ser feridos e vão ser abandonados. Então o discipulado que Jesus propõe, em sã consciência, ninguém estaria disposto a discipular ninguém. É melhor você segue a tua vida, aqueles que vão chegando aqui, resolva-se você com Deus, porque eu não tenho nenhuma disposição humana de ser ferido. Em quem eu vou investir, eu quero algum retorno. Mas Jesus não está enganado não. A proposta dele não é indecente. É isso mesmo, é isso que ele quer. E essa ordem ela é irrevogável, não tem acordo. Jesus diz, vão por todo mundo e pregue o evangelho, mas estejam cientes, as pessoas, elas vão te ferir, elas vão te machucar, e elas vão te abandonar. E ninguém vem para o campo de discipulado, ninguém vem para o reino de Deus atuar como discípulo de Jesus, se não souber dessa questão, estar disposto a abrir mão de tudo que tem de si mesmo, para estar ferido, para ser ferido, a ser traído e abandonado. É claro que nós recolhemos muitos frutos, mas isso está no jogo, isso está dentro do nosso salário. Ora, a ordem de Jesus, ela parece ser indecente. Jesus não daria, portanto, uma ordem que fosse impossível. Se ele deu essa ordem, ele sabe nos ensinar como enfrentar de forma laborosa e com galhardia. Não essa ideia de autocomiseração. Eu vou porque Jesus está mandando, eu vou ser ferido, mas... Não é autocomiseração. Não é um coitadinho. Eu sei o preço que é fazer um discípulo. Mas se Jesus disse para eu ir, e ele diz no texto, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ora, irmãos, então, com uma companhia dessa, vamos fazer o que tem que fazer. Mas essa ideia de ferimento, de abandono e de traição, ela está no pacote. Portanto, nós precisamos então olhar para a vida de Jesus, porque ele foi um discipulador. A partir dele, que é o modelo, nós precisamos encontrar essa dinâmica do discipulado, como é que ele conseguia fazer isso. Então, eu separei aqui alguns modelos, numa dinâmica, como é que Jesus ele se comportou nessa ideia de discipulado. Vamos primeiro pensar que no começo do ministério de Jesus, ele é seguido por muita gente. Ora, a multidão onde Jesus está, ela é fato consumado. Jesus, onde ele está, principalmente quando no início do seu ministério ele está ali multiplicando pães. Por que multiplica pães? Porque o tributo romano está muito alto, e ainda você tem alguns impostos do templo que impossibilita a compra do básico. É por isso que em Lucas 3, por exemplo, o João Batista vai dizer assim, ó, você que tem pão, divide aí com os outros. Você que tem 2 túnicas, divide, porque o custo de vida está muito alto para manter o cargo romano, os senadores romanos, a polícia, aquele outro, a ordem religiosa. Então, cuidem-se vocês um dos outros aí. Então, onde Jesus vai, porque multiplicou pão, as pessoas estão. E interessante, né, irmãos? Nós nos envaidecemos quando multidões querem nos ver falar ou ver alguma coisa. Só que é desconfortável quando você sabe que as pessoas vêm não por aquilo que você é, mas por aquilo que você pode fazer. E Jesus mesmo disse isso, né? Várias vezes. Numa delas, Jesus disse assim, ó, eu sei porque vocês vêm após mim, não é porque vocês gostam de mim, é porque eu sei multiplicar pão.
Então você percebe que Jesus tem um olho clínico que diz assim, ó, vocês estão vindo porque vocês têm interesse. O dia que eu parar de multiplicar pães, vocês vão embora. Vocês são interesseiros. Vocês vêm porque eu sei aliviar o sentimento mais primitivo, que é a fome, que animaliza. Então vocês vêm por isso. A multidão que seguia Jesus, tinha muita gente, o populacho, por exemplo. O que é o populacho? Aquelas pessoas que não fazem uma contabilidade racional da vida. Eles vão onde vai o vai da valsa, como dizia o meu avô. Onde vai muita gente, está indo. Populacho reclama de tudo, não é? Então essa gente vai atrás de Jesus. Após Jesus também na multidão estão os religiosos. E meus irmãos, conviver com gente religiosa é uma coisa triste. O religioso, ele acha que ele é o modelo sobre tudo. Ele é uma pessoa insuportável, só ele que sabe. É ele que brilha a santidade, é ele que tem o caminho para o céu. Conviver com o religioso é complicado. E Jesus, além de ter o populacho, ele tem o quê? Os líderes religiosos o tempo todo nos calcanhares dele. Além dos populachos, dos religiosos, doentes. Ora, irmãos, ter pessoas doentes para cuidar é uma tarefa difícil. Mas ter muitas pessoas doentes andando atrás de você é muito complicado. Pessoas doentes, elas estão clamando, elas estão num nível de indignidade, procurando alguma coisa que diminua o seu sofrimento. Você tem populacho religioso, doente, cego, prostituta. E aí a contabilidade aqui, ela só vai aumentando. Então o grupo que segue Jesus não é um grupo que vai aplaudi-lo, é um grupo de pessoas que precisam de alguma coisa. E Jesus então, ele não se deixa enganar. Ele sabe que a multidão que vai atrás dele não é para celebrar, é porque precisa de alguma coisa. Só que, se a multidão fere, se a multidão ela é interesseira, a gente precisa escapar de gente interesseira. E é natural do ser humano. A gente suporta a gente interesseira até a página 3. Depois, irmãos, é complicado demais, é só a graça de Deus, é só o ofício, é só o Espírito de Deus em nós. E aí, nessa dinâmica de discipulado de Jesus, ele anda com a multidão, mas ele não se deixa impressionar pela multidão. Por quê? O Maquiavel, né, um cientista político de tempos idos, ele diz que para manter o poder você precisa do aplauso da multidão, né? Não importa o que você quer, onde você quer chegar, né? Os meios justificam os fins. Pronto, Maquiavel. E Jesus, ele poderia aqui aumentar e engrossar esse número de multidões se ele quisesse o aplauso popular, mas ele sabe estar com a multidão. E da multidão ele escolhe 70. Como se nos dissesse, ora, a multidão é difícil de discipular. A multidão ela é amorfa, acéfala, crítica. Ela não tem forma, ela não sabe criticar. Ela não sabe, ela não tem uma razão de ser. Ela se conforma a qualquer ambiente. Mas 70 é bacana. Mas quando você vai olhar a história dos 70, esses 70, eles se tornam jactanciosos, orgulhosos. Jesus diz assim, vai pelos becos, vão pelos valados, prega o evangelho, de graça recebesse, de graça dai. E esses 70 vão. E quando eles voltam, eles dizem assim, sabe o que é, Jesus? A gente agora sabe expulsar demônio igual você. Meu Deus do céu, gente. Esses caras ficaram pior. Porque agora eles acham que também são os Messias. Então você percebe que Jesus anda com a multidão, e andar com a multidão é difícil demais. Não é o fato de você trazer um belo sermão, ser celebrado por uma canção e depois ir para sua casa, não. É andar com esse tipo de gente. Gente que é interesseira. E os 70, quando voltaram, acharam que agora também era Jesus. Sabe o que é? A gente fala e os demônios se submetem. Olha, gente, andar com gente que acha que é mais do que é também é difícil demais. E aqui está Jesus. Ele encara o abandono, a traição, o ser ferido, com uma naturalidade que eu me impressiono. Se eu pudesse falar, mas como que é isso, Jesus? Como é que o Senhor suporta a gente dessa natureza? E dos 70, ele escolhe 12. Não é assim? Multidão, 70, 12. 12 é melhor, né? Pelo menos você escolhe os melhorzinhos dos 70. E 12 é mais fácil de discipular. 12 a gente tem o controle aqui, e aí dá para ir melhor, né? Você conhece a vida desses 12? Olha, gente,
lendo o texto, eu tenho vontade de fechar e falar assim, eu não quero saber desses 12. Entre eles, a mãe de João e de Tiago, quando Jesus está na crista da onda da popularidade, ela chega e diz assim, Jesus, eu estou sabendo aí, né, o senhor vai inaugurar um reino, faz um favor para mim aí, quando o senhor estiver governando, coloca um trono de cada lado do senhor, para os meus filhinhos. Imagine o problema que dá isso no grupo, 12 homens rudes, pescadores, que está saindo de uma condição e colocando a esperança naquilo que Jesus promete, e chega uma mamãezinha e diz assim, ó, quando tiver no seu reino governando, coloca os meus filhinhos lá, coloca o Joãozinho e o Tiaguinho. Imagine o Pedro dando no meio desses moleques, imagine o Judas dizendo, que negócio é sua mamãe tem que defender vocês, imagine o problema que dá esse negócio. Mas entre esses 12, você tem muito mais problema. Eles discutiam entre si o tempo todo. O Filipe, lembra do Filipe? A primeira experiência que Jesus teve com o Filipe foi de deboche. Ele diz assim, de Nazaré não vem coisa nenhuma boa. E Jesus apostou nesse sujeito. Talvez se fosse eu e você, falar assim, esse daí, quando ele me viu, ele debochou. Ele desprezou a minha cidade natal. Você sabe que falar mal da nossa cidade natal é mexer na nossa ferida. Não importa o quão pobre é onde você nasceu, lá é o melhor lugar do mundo. E o Felipe diz assim, não. O Messias vai vir de um lugar mais importante. De Nazaré não pode vir coisa boa. E esse sujeito está no grupo dos 12. Ora, se é difícil andar com a multidão, se é difícil andar com esses 70 orgulhosos, jactanciosos, os 12 parece que é muito terrível, muito mais terrível. Como eu já disse, eles discutiam entre si para saber quem era o maior no grupo. O Filipe, ele disse que de Nazaré não vem coisa boa de lá. Você tem ainda o Judas Iscariotes, que esse não precisa nem falar, né? Ele preferiu as moedas do que a amizade. Você tem o Mateus, que é publicano. Lembra quando o Mateus ele foi chamado para seguir Jesus? Ele deu uma festa na casa dele, que ele chamou só gente boa, prostituta, publicana, ladrão, essa coisa toda. Tanto que os discípulos de João Batista foram questionar Jesus, que estava participando da festa. Ô Jesus, participando da festa do publicano. Então você percebe que a amizade, o grupo, o círculo de amizade do publicano Mateus, é um círculo que nós escaparíamos pela tangente. Não é assim? Deixa essa turma aí, eu só vim aqui fazer o meu politicamente correto, ó, valeu aí, ô Mateus, né? Você agora é meu seguidor, né? Eu vou te contar como apóstolo aí, beleza? Mas fica festejando aí que eu vou embora. Eu ficar aqui? Fico nada. Vai manchar a minha imagem. Mas Jesus está lá, né? Junto com essa turma. Como Jesus consegue fazer isso, meu Deus do céu? E sem contar que Mateus, publicano, ele é inimigo do Zelote. Zelote é caçador de publicano. O Zelote, ele tem ojeriza, alergia, horror. Aqueles que cobram imposto e levam para Roma. E Jesus, ao escolher os 12 dentro dos 70, imagine se você estivesse na cena e Jesus começa a escolher, Pedro, você vai ser o chefe. Ô João, e ele vai escolhendo. E de repente fala, Mateus, eu e você já teríamos alguma desconfiança. Ixi, Mateus, esse traidor. E quando ele diz assim, ô Judas, Zelote, vem também. A gente fala assim, Jesus, não faça isso. Que aí são duas pessoas que têm ideologia diferente. Eles vão se matar. Não dá para ver no mesmo grupo um publicano e um zelote. É a mesma coisa você colocar um palmeirense e um corintiano no dia de classe no mesmo lugar no estádio. Não tem jeito, não vai dar. É a mesma coisa você colocar católico e protestante da Irlanda do Norte. Não tem jeito. Os caras vão se matar, não adianta. E Jesus chama o publicano e o zelote. Se fosse eu e você falar assim, Jesus, esse negócio vai dar errado. Você tem uma série de problemas aí. Então você percebe que estar com a multidão não é fácil. Estar com os 70 também tem que ter um estômago de avestruz, não é? Suportar muita coisa. E os 12? Aguentar esses 12 antes do Pentecoste, eu não sei se eu aguentaria, porque eu não tenho tanta disposição de ser ferido assim. Só que dos 12, Jesus escolhe 3. Então você percebe que vai diminuindo, né? Se fosse cada um de nós aqui, por conta da popularidade, não andar com eles. Quanto mais, melhor. Então Jesus sabe transitar na multidão, sabe escolher os 70 e andar com os 70. Dos 70 escolhe 12. E dos 12, 3. Aí você diz assim, agora sim, fica mais fácil. Pedro, Tiago e João. Essa turma,
esses 3 amigos de João, eles participaram dos eventos mais importantes da vida de Jesus. Monte da Transfiguração, por exemplo. Eles estiveram lá. Quando tinha alguma coisa importante, quem Jesus chamava? Pedro, Tiago e João. E os outros, espera aí. Então você pode perceber, né? O problema só chama os 3. A gente tem que ficar sempre esperando aqui. O que tem com esses 3? A vida é assim. E esses 3, só gente boa. O Pedro negou Jesus 3 vezes. Não é isso? O Tiago e o João, o problema da mãe. Então você percebe que esses 3 não são fáceis. Eles dormiram na noite mais importante. Jesus suando gotas de sangue, né? Um fenômeno chamado hematidose. Quando sob uma pressão emocional, espiritual muito grande, os poros se dilatam e o sangue brota como se fosse suor. E Jesus então, naquela intensidade, sabendo que ia passar, suando gotas de sangue, contando com um amigo, para pelo menos ver o brilho dos olhos dele ali, se tivesse um pouco de lágrima para ele que pudesse ter piedade dele, mas esse cara está dormindo. Então você percebe que discipular não é uma coisa fácil. A gente não sabe quem vai vir, não sabe quem virá, não sabe quem vai entrar por aquela porta, e a gente vai ter que investir a vida nele, estar disposto a ser ferido, traído e abandonado. Isso abate o orgulho humano, porque quando a gente planta alguma coisa, a gente quer ver alguma coisa, nem que seja por uma certa vaidade, uma vaidade boa. Olha o que eu fiz aqui. Mas você não sabe quem vai ficar. Você não sabe, você vai investir tudo que você tem, o seu recurso. Talvez o seu dom, o seu talento pastoral, a sua competência didática, a sua capacidade de canto, a sua capacidade de organização. Você vai investir, mas você não sabe se vai ficar. Então, a melhor coisa é desistir. E aí dos 3, da multidão, os 70, dos 70 os 12, dos 12 os 3, e dos 3 você sabe que tem um, que é o João. João, ele é tratado como o melhor amigo de Jesus. Na última noite, na noite em que Jesus foi traído, ele colocou a cabeça no peito de Jesus. Ele tinha intimidade maior que os outros. Mas esse João não era tão gente boa assim não, tanto Jesus chamou ele de Boanerges, filho do trovão. Imagine se o seu melhor amigo, você apelida ele de filho do trovão. Um dia, na última viagem, saindo lá da Galileia do Norte, vindo para Jerusalém, e Jesus seria crucificado e morto ali, o João, ele achou que era a última bolacha do pacote. Sabe o que ele diz? Jesus, se o senhor quiser, eu oro aqui em Samaria, cai fogo aqui, a gente mata toda essa gente aqui, beleza? Sabe quem fez isso? O Elias. O João achou que era Elias. Falou, tem a multidão, Jesus escolheu 70, 70 escolheu 12, 12 escolheu 3, e dos 3 sou eu. Então se o senhor quiser, eu já estou no patamar do profeta Elias. Se o senhor quiser, eu oro o Senhor e a gente acaba com os samaritanos aqui. Falou, João, você não entendeu nada, cara. Não é assim não, meu espírito não é isso aí não. Então você percebe que Jesus, ele propõe o discipulado e nós precisamos aprender com ele. Qual é o segredo de Jesus? Porque ele tinha tanto ânimo, disposição para discipular. Ladrão, prostituta, religioso, zelote, publicano, leproso e gente assim. Lembra de Marta, a irmã de Maria, irmãs de Lázaro ali, quando o Lázaro morreu? Jesus chega 3 dias, não é isso? Depois, a amiga de Jesus, assim, não estava aqui, né? Se ele tivesse, não tinha morrido. Meu Deus do céu, gente, que tipo de amizade é essa? Chegou atrasado, hein? É como se dissesse, é assim que você gosta do meu irmão? Se o senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Eu não sei você, mas eu olho e falo assim, quer saber? Eu desisto desse negócio aqui. Eu vou cair fora. Gente como você não serve para andar comigo. Mas esse tipo de gente que nós precisamos. Aliás, nós também, em algum momento, fomos esse tipo de gente na vida de alguém que nos discipulou. Por isso que o discipulado é a via de mão dupla. A Marta, ela acusou Jesus. E os 10 leprosos? Jesus curou 10, um veio falar, obrigado aí, hein? E os 10? Estou curado mesmo, que se vire aí. Então você percebe que, quando Jesus propõe esse tipo de coisa, fala, Senhor, mas é isso mesmo? É isso mesmo. E os discípulos de Emaús? Lembra? Depois da morte, Jesus caminhando com eles, né, aqueles eventos que estavam ocorrendo, e Jesus vai contando tudo para eles. Aliás,
A última cena que eles tinham era da ceia, quando Jesus partiu o pão. Aquela imagem é muito forte, tanto que quando ele parte o pão na casa daquele casal, porque os discípulos é o marido e mulher, não é? É um casal. Ele parte e fala, é Jesus, porque ele conheceu o gesto. Mas antes disso, ele fala assim, ô, você é peregrino aqui? Você é forasteiro? Você é de qual cidade? Você não sabe o que está acontecendo, não? E Jesus contando toda a história para eles, e eles não lembravam, incredulidade, o sofrimento empalideceu os sentidos. E aí então nós precisamos de maneira definitiva entender como é que Jesus ele suportava da multidão, os 70, dos 70 os 12, dos 12 os 3 e dos 3 o 1. E aí não é difícil. Quando nós lemos o Evangelho, a maior parte dos Evangelhos está sozinho. Ele está em oração com o Pai. E aí então está a lição. Quem aprendeu a ficar sozinho em oração com Deus Pai, não importa se a multidão é interesseira, se ela está ou se elas vão embora. Não importa quem são 70, os 12, os 3 ou 1. Que todos possam ir embora. Porque eu tenho a garantia do quarto da oração com o Pai. E esse não me abandona nunca. O discipulado dinâmico de Jesus é isso. Só é possível enfrentar as desgraças e calamidades da vida se você sair do palco do aplauso e da turba, no meio da turba, e encontrar o verdadeiro amigo no quarto da oração, na solidão. Quem encontra o Senhor sozinho no quarto da oração, não tem medo da multidão interesseira, não tem medo dos 70 vaidosos, não tem medo dos 12 que brigam por poder, não tem medo dos 3 que é obnubilado, confuso na razão, não tem medo de um empoderado. Se quiser ir embora, pode ir. Se quiser me abandonar, não tem problema. Se quiser me ferir, não tem problema. Esse é meu trabalho. Mas eu sei que posso voltar para casa e no quarto do altar da oração, onde eu estabeleci, aquele jamais me abandona. Só tem um jeito, irmãos, de enfrentar as agulhas da vida. É saber que não importa onde você estabeleceu o seu altar de oração. Pode voltar lá, que lá você vai ter um amigo que vai estar com você. E o resto, pode ir, pode ficar. Pode ser interesseira, pode ser gente boa que está disposto a estar com você. Mas isso não é tão importante. O importante é que se você encontrou um lugar, e esse lugar é o teu lugar de oração, o resto a gente vai levando. Porque abandono a gente pode suprir com a presença daquele que é santo. E o próprio Jesus que aprendeu isso, ele disse, pode fazer discípulo, pode continuar investindo. E se abandonarem, não tem problema não, eu estarei convosco todos os dias da minha vida. Quem aprendeu a estar sozinho com Jesus, até sente quando alguém vai embora, mas não tem problema. Jesus prometeu ficar. Portanto, que nós possamos aprender a ter uma intimidade de oração com o Senhor. Que Deus nos ajude em nome de Jesus. Muito obrigado. Deus abençoe.